Olá pessoal do oitavo ano, eu sou o professor Hidalberto. Vamos dar continuidade aí na matemática, ao estudo de monômios, hoje falando um pouco mais sobre polinômios. Vamos ver o que nós falamos na aula anterior. Nós vimos operações com monômios, certo? Então, quais são as regras operatórias que nós temos? Vou lembrar aqui com você rapidinho. Se for adição e subtração, você tem que olhar se os monômios são semelhantes. Mesma parte literal, mesmas letras, mesmos expoentes. É semelhante? Beleza. Então, o que você faz agora? Faz o seguinte, soma ou subtrai os coeficientes numéricos, isso vai depender de cada operação, e repete a parte literal. Então, adição e subtração, tranquilo. Multiplicação. Regra de sinais é a primeira coisa. Multiplica os coeficientes, soma os expoentes das letras iguais, e se der letra diferente, você repete. Tranquilo também. E a divisão? Como é que faz a divisão? A divisão é um pouquinho diferente só. Regra de sinais, divide os coeficientes, certo? Divide os coeficientes. Se a tua divisão não der exata, você pode escrever uma fração na forma simplificada. Se as letras forem iguais, você subtrai os expoentes. Aí você tem que tomar um cuidado. Se essa subtração der um número negativo, a tua letra vai virar denominador. Tá? Mas eu preciso deixar o expoente negativo? Não. O expoente fica positivo mesmo, só que no denominador. Ok? Agora, se o expoente der positivo, tranquilo, deixa ele como está. Agora, se a letra for diferente, eu tenho que cuidar. Se a letra diferente aparece no dividendo, que é o primeiro termo da divisão, quando eu escrevo a divisão assim na horizontal, o primeiro termo é o dividendo, aí eu repito a letra e tudo bem. Agora, se a letra aparece no divisor, o que eu faço? No divisor não tem o que fazer, você tem que colocar essa letra como denominador. Ok? Então, essas são as regras operatórias para as 4 operações com monômios. Tem um exercício aqui para você, e nesse exercício eu quero resolver essas 3 expressões. Lembrando as operações que nós estudamos na aula anterior, te dou um tempinho para resolver esse exercício.
Vamos agora fazer a correção desse exercício. Quero saber o valor das três expressões, expressão A, expressão B e expressão C. Vamos ali no quadro dar uma olhadinha. Olha só, na letra A, o que acontece? Tem uma expressão com monômios semelhantes, já observei, e eu tenho parênteses. Então, antes de qualquer coisa, eliminar esse parênteses. Então, fica assim, 3m ao quadrado, menos 7m ao quadrado, menos, fora, troca o sinal que está dentro. Então, fica mais 4m ao quadrado. Quanto que dá isso? 3 menos 7. O sinal do menos 7 permanece porque o 7 tem um módulo maior. 3 menos 7 é menos 4. E menos 4 mais 4, 0. Então, aqui dá 0. Ah, professor, não é 0m ao quadrado? Pode ser 0 vezes m ao quadrado. Só que 0 vezes qualquer coisa é o quê? 0. Então, só o 0 ali já está bom. Mas se você escrever o m ao quadrado, não tem problema. Vamos para a letra B. 6x ao quadrado vezes menos 4x ao cubo. É vezes agora. O pontinho sempre é vezes. O 6 é positivo porque não tem sinal. Mais com menos, menos. Aí, 6 vezes 4 é 24. Note que o x ao quadrado e o x ao cubo, a letra é a mesma, só muda o expoente. Na multiplicação, eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. E agora, na última, eu tenho uma divisão, na letra C. Então, primeiro, os sinais eu não preciso me preocupar, porque os dois números são positivos, então o resultado vai ser positivo. 32 dividido por 8 é 4. X ao cubo dividido por x ao quadrado subtrai os expoentes porque as letras são iguais. 3 menos 2, x elevado a 1. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Subtrai os expoentes, 2 menos 2, 0. Y elevado a 0 é quanto? 1. Aqui eu tenho que levar em conta o seguinte, que esse y vai ser 0. Mas não é o caso. A gente está já imaginando que essa conta é possível, e para essa conta ser possível, nenhum desses termos pode valer 0. Porque senão, eu tenho uma divisão por 0, e a divisão por 0 não é possível. Então, eu posso escrever y2 dividido por y2 é y0, e y elevado a 0 é 1. Então, se é 1, eu tiro a letra não precisa aparecer. Tá bom? Então, esses são os três resultados. 0 menos 24x à quinta e 4x. Ok? Vamos dando continuidade, então. Aqui estão as nossas respostas. Tem um desafio para você agora. Por que é um desafio? Porque eu peguei as mesmas operações, só que com frações. E você sabe que as frações, elas têm certos detalhes em cada operação. Então, faça as operações com cuidado para a gente poder fazer a correção.
Então, nós vamos resolver a letra A desse exercício. Eu tenho uma soma ou uma subtração, uma soma algébrica, né, de monômios, e os coeficientes são frações. Aqui eu preciso tomar bastante cuidado, porque as regras operatórias para fração, elas mudam um pouquinho, né? Quando os denominadores são iguais, é de um jeito, quando os denominadores são diferentes, é de outro jeito. Então, dê uma olhada comigo. Eu tenho menos 1/2 de x mais 2/5 de x. O coeficiente, eu vou ter que fazer a operação. A parte literal é x mesmo, então tudo bem. Como é que eu faço para trabalhar com frações em que os denominadores são diferentes? Preciso igualar os denominadores. Então, vamos trabalhar aqui pela ideia do MMC. Vou calcular o MMC de 2 e 5. O mínimo múltiplo comum de 2 e de 5. Aqui, ó. 2 e 5. Tem alguém aqui que dá para dividir por 2, que é o primeiro número primo? Tenho 2. Então, vamos lá. 2 dividido por 2 é 1. E o 5? O 5 só dá para dividir por 5, porque o 5 também é primo. Então, eu boto o 5 aqui. 5 por 5 é 1. Então, quem que é o MMC? 2 vezes 5. Professor, então era só multiplicar os denominadores? Nesse caso, sim. E eu vou te lembrar o porquê. Você multiplicava os denominadores porque os dois números que eu tenho ali, eles são primos entre si. O que são números primos entre si? Os números primos entre si, eles são números que não têm divisor comum. Então, repare, qual é os divisores comuns de 2 e 5? Não tem, porque o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. O 5 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o que acontece? O único divisor comum é 1. Se isso acontece, eles são primos entre si. Se eles são primos entre si, é só você multiplicar direto. Nada te impede de multiplicar os denominadores em qualquer situação. Só que em alguns casos, você vai ter que simplificar a fração no final, né? Vai ser importante você simplificar a fração para apresentar o resultado na forma irredutível, tá bom? Mas o costume nosso é usar o MMC porque é o primeiro, é o menor de todos, é o mais tranquilo, tá? Então, o MMC de 2 e 5 é 10. Então, no lugar do 2, eu vou colocar 10. E no lugar do 5, eu vou colocar 10. Os sinais não têm alteração. Para eu achar um numerador, o que eu faço? Eu vou pegar esse MMC, vou dividir pela parte de baixo, pelo denominador, e multiplicar pelo numerador. Não se perca, me acompanhe. 10 dividido por 2, 5. Então, divide pelo de baixo. 10 dividido por 2, 5. E 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2. E 2 vezes 2, 4. Não esqueça do x. Agora sim, os denominadores são iguais. Eu posso fazer a operação tranquilamente no numerador, só repete o denominador. Menos 5 mais 4 dá menos 1. Por que menos 1? Subtrai, porque os sinais são diferentes, e pega o sinal do módulo maior. Nesse caso, o módulo maior é 5. Então, o sinal do 5. Menos 5 mais 4, menos 1. Então, menos 1/10 de x. Essa foi a minha letra A. Menos 1/10 de x. Agora eu vou te dar mais um tempinho para você pensar na B e na C.
Vamos fazer a correção da letra B e da letra C agora. Na letra B eu tenho uma divisão de frações. Então, como eu faço a divisão de frações? Divisão de frações, eu tenho que multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Certo? Sempre dessa maneira. A primeira fração eu vou repetir. A segunda fração eu tenho que inverter. E daí eu faço uma multiplicação nesse caso. Então dá uma olhada. Ó, a primeira eu repito. 3/4 m ao cubo vezes o inverso de 1/3 vai ser o quê? 3/1. Certo? E agora nós vamos fazer essa divisão. Como é que a gente faz essa divisão? Olha só. A divisão já não existe mais, vai ser uma multiplicação. Só que você precisa tomar cuidado. O que acontece com o expoente do m? O expoente do m, você continua subtraindo, porque é uma divisão. Ou de uma outra maneira, você poderia colocar o m aqui embaixo. Certo? Mas você não pode esquecer desse detalhe. O m vai subtrair o expoente, porque você continua numa divisão. Ah, mas virou multiplicação. Tudo bem. A divisão das frações virou multiplicação, pelo inverso. Mas a divisão da parte literal, eu tenho que fazer do mesmo jeito. Subtrair os expoentes, ok? Então, olha só. 3 vezes 3, 9, porque é multiplicação de fração agora. 4 vezes 1, 4. E os expoentes? Subtrai. M3 dividido por M2 é M1. Ou M sem expoente, ok? Então, divisão, você precisa tomar esse cuidado. Por mais que você transforme a divisão das frações numa multiplicação da fração pelo inverso da outra, a divisão dos expoentes você tem que subtrair. A divisão das potências você tem que subtrair os expoentes igual, ok? Agora aqui é uma multiplicação. Multiplicação é mais tranquilo. Menos com mais é menos. 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 5 é 10. A1 com A1, A2. E B3 com C3, letras diferentes, é só repetir. B3 e C3. Uma última coisa que eu faria aqui, e eu recomendo, é simplificar essa fração aqui. O que significa simplificar a fração? Dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. 6 e 10 são pares. Dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. E 10 dividido por 2, 5. Então, aqui estão as nossas respostas dos 3 exercícios. Certo? Então, ali. Vamos continuando, então. O desafio 2 é com números decimais. Tá? Números decimais, mais tranquilo, mas tome cuidado ali com as regrinhas, ok? Se você for somar, lembra de escrever vírgula embaixo de vírgula, certo? Na multiplicação, lembra de contar todas as casas decimais, as casas desse e as casas desse, para colocar no resultado. E a divisão, você não esqueça de igualar as casas do dividendo e do divisor para poder tirar a vírgula e fazer a conta. Vou te dar um tempinho para você resolver.
Então, nós vamos fazer agora a correção desse exercício. Veja só. Na letra A, o que acontece? Eu tenho menos 0,4 mais menos 0,05x. Os termos são semelhantes, então está tranquilo. Veja, quando é número decimal, primeiro eu tenho que eliminar o parênteses para decidir o que eu vou fazer. Então aqui vai ficar menos 0,4x, e aqui vai ficar menos, porque o mais não troca o sinal do parênteses, vai ficar menos 0,05x. Dois números negativos eu somo. Se eu vou somar o menos 4 e o menos 0,4 e o menos 0,05, ele vai ficar assim, ó, preste atenção. Vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Opa, professor, não tem centésimo aqui. Então você coloca um zero aqui. Então, somando 0,40 com 0,05, 0,45. Como é tudo negativo, menos 0,45x. Na letra B, eu tenho 0,12x ao quadrado vezes menos 0,9x. Menos com mais é menos, né? Aqui é positivo, aqui é negativo, menos, certo? Eu posso multiplicar o 12 por 9 normalmente, 12 vezes 9 é 108. Só que na hora de aplicar a vírgula, eu tenho que lembrar o seguinte. Estou multiplicando um número com duas casas depois da vírgula e um número com uma casa depois da vírgula. Então, eu vou ter um resultado 3 casas depois da vírgula. Dá uma olhada. 0,12 vezes 0,9, só armar a conta direto. 9 vezes 2, 18, 9 vezes 1, 9 e 1, 10, sobe 1. 9 vezes 0 é 0, mais 1, 1. Uma casa, 2, 3. Então, a vírgula vem aqui. 0,108. E a última? A última eu tenho uma divisão. Menos com mais é menos. Antes de eu fazer a divisão, eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Dá uma olhada. 1,44 e 0,6. Como aqui tem duas casas e aqui tem uma casa só, eu vou botar um zero aqui. E vou igualar as casas. Duas casas, duas casas. Não preciso mais da vírgula. Então, eu tenho 144 dividido por 60. O 60 cabe duas vezes no 144, dá 120. Então, botei o 2 aqui, 120 aqui, sobrou 24. Agora, eu vou transformar esses 24 inteiros em décimos. 24 inteiros é 240 décimos, por isso que esse zero apareceu. Se eu vou dividir décimos, eu vou ocupar a primeira casa depois da vírgula, que é a casa dos décimos. 240 dividido por 60, 4 décimos. Então, fica 2,4 a minha divisão. Então, o resultado vai ser o seguinte. Menos com mais é menos. A divisão dos coeficientes dá 2,4. E x ao cubo dividido por x. X está elevado a 1. 3 menos 1, 2. Certo? Nesse terceiro desafio, nós vamos trabalhar a ideia de potência. Ah, mas a gente não estudou potência de monômios. Mas nós vamos aplicar a ideia principal da potência, que é o quê? Você multiplicar o monômio por ele mesmo. Quantas vezes? Quantas vezes pedir o expoente. Então, aqui eu tenho 4x ao quadrado. 4x ao quadrado, y ao cubo, elevado ao quadrado. Certo? Então, se está elevado ao quadrado, vou multiplicar o monômio por ele mesmo. Na letra B, eu vou multiplicar o monômio por ele mesmo, porque está ao cubo. Tá? Vou te dar um tempinho para resolver esse exercício.
Vamos resolver então esse exercício, olha só. A letra A e a letra B, o que nós temos? O que vai ser o 4x ao quadrado y ao cubo elevado ao quadrado? Bom, vai ser este monômio vezes ele mesmo. Então, como que vai ficar? 4 vezes 4, 16. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta, porque somos expoentes. Y ao cubo vezes y ao cubo, y à sexta, que somos expoentes. Então, ficou 16x à quarta, y à sexta. E a letra B? A letra B começa com um sinal negativo. Esse sinal negativo ele vai ser multiplicado 3 vezes, vai aparecer 3 vezes na multiplicação. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Está aqui. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. Está aqui. E o m ao quadrado? Você vai ter m ao quadrado vezes m ao quadrado vezes m ao quadrado. 2 mais 2 mais 2, m à sexta. Então, essas são as respostas dos nossos 2 exercícios. Então, potência de monômio, dá para fazer? Dá. Só você escrever na forma de multiplicação e tudo bem. Você lembra o que é um polinômio? Um polinômio é uma expressão com um ou mais termos algébricos, um ou mais monômios. Se for um termo, eu chamo de monômio. Se tiver 2 termos, eu chamo de binômio. Se for 3 termos, eu chamo de trinômio. Mais de 3 termos, polinômio só, tá bom? Todos eles são polinômios, mas esses 3 primeiros recebem nomes especiais por causa das operações que eu consigo fazer com eles e dos resultados que eu alcanço trabalhando com essas expressões, certo? Mas eu posso chamar tudo de polinômio, não tem problema. Tem um exercício aqui para você, que é para você classificar os polinômios. Se eles são, se é monômio, se é binômio, se é trinômio, se eu chamo só de polinômio. Então pense um pouquinho. Então, vamos fazer a correção nesse exercício. Eu quero saber se essas expressões são monômios, binômios, trinômios ou só polinômio com o nome. Vamos lá, então. Na letra A, eu tenho 6x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 2x. Eu tenho 3 termos, eles não são semelhantes, portanto, esse polinômio eu chamo de trinômio. Na letra B, eu tenho 3x ao quadrado e y ao cubo. Só. Esse é o nosso conhecido monômio. E na letra C, eu tenho 3m ao quadrado mais 2a ao quadrado menos 3m mais a.
um, dois, três, quatro termos diferentes. Eles não são semelhantes, embora as variáveis sejam as mesmas em alguns monômios, mas os expoentes são diferentes. Então, polinômio, que são quatro termos. E a letra D? 2x ao quadrado y mais y. Dois termos, binômio. Então, está aqui as nossas respostas. Trinômio, monômio, polinômio e binômio. Agora eu quero falar para você um pouco sobre polinômio reduzido. O que é um polinômio reduzido? Um polinômio reduzido é um polinômio que não tem termos semelhantes. E é dele que a gente fala quando a gente vai determinar se um polinômio é binômio, se é trinômio. Só posso julgar o polinômio desse jeito se não houver termos semelhantes. Se eu tiver termos semelhantes, primeiro eu preciso reduzir os termos semelhantes, somar, subtrair, o que der para fazer com os termos, de acordo com a regra de sinal, e depois definir se é monômio, se é binômio, se é trinômio. Eu trabalho sempre com polinômio reduzido. Certo? Então, aqui, ó, nesse exemplo que eu dei aqui, eu tenho um polinômio 3x ao quadrado mais 7x menos 3 mais 4x. Esse polinômio não é reduzido. Por quê? Porque eu tenho dois termos que são semelhantes, o 7x e o 4x. 7 positivo, 4 positivo, junta tudo e fica 11, 11x. Então, o meu polinômio reduzido é o seguinte, 3x ao quadrado mais 11x menos 3. Essa expressão, aparentemente, é só um polinômio. Mas quando eu reduzo os termos semelhantes, ele vira trinômio. Certo? Quando o polinômio só tem uma variável, deixa eu voltar naquele exemplo, ó. Só o x é a variável ali. Por costume, a gente escreve esse polinômio com o expoente do termo, o termo com o maior expoente para o termo com o menor expoente. Ordem decrescente. Por quê? Porque daí o polinômio fica ordenado e fica mais fácil da gente trabalhar. Então, por isso que eu escrevi dessa maneira. Quadrado, expoente 1, sem expoente, expoente 0. Eu tenho um polinômio reduzido e ordenado, quando os expoentes estão em ordem decrescente. Mas isso só vale se for uma variável. Se tiver mais de uma variável, não tem como organizar o polinômio dessa forma. Certo? Então, olha só. Esses dois exemplos que eu tenho aqui, eles são polinômios ordenados. Reduzidos, porque não tem termo semelhante, e ordenado por quê? Ó, 3, 2, 1, 0. Olhe para os expoentes. 3, 2, 1, 0. Aqui, 3 e 0. Estão em ordem decrescente os expoentes. Sua vez, eu tenho aqui duas expressões, dois polinômios que não estão reduzidos. Eu quero eles na forma reduzida e ordenada, se for possível fazer. Tá bom? Te dou um tempinho para pensar.
Vamos fazer a correção nesse exercício, então? Olha só. Esse polinômio aqui, eu vou começar escrevendo o maior expoente de todos, que é o 4, 3x à quarta. Não tenho mais nenhum semelhante. Agora eu vou pegar o cubo, já para deixar ordenado. O cubo também só tem esse termo aqui. Então, 3x à quarta menos 3x ao cubo. Próximo, quadrado. O quadrado tem dois termos semelhantes. O mais 6 e o menos 3. Mais 6 menos 3, 3x ao quadrado. Positivo. E o menos 5x e o mais 4x, subtrai e pega o sinal do módulo maior. Nesse caso, o sinal do 5. 5 menos 4 é 1. Então, vai ficar assim, ó. 3x à quarta menos 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado menos x. Polinômio ordenado e reduzido. Na letra B, o que eu faço? Vou começar pelo expoente maior, que é o cubo. Só tem ele. Então, menos 4m ao cubo. Pegar os quadrados agora. 6 menos 5, 1m ao quadrado. Então, está aqui. Agora eu vou pegar os que estão sem expoente, que é o m elevado a 1. Mais 6 menos 4, mais 2. Sinal do maior. Mais 2m. E o mais 9 repete. Então, eu tenho aqui menos 4m ao cubo, mais m ao quadrado, mais 2m, mais 9. É o meu polinômio ordenado e reduzido. Para terminar, grau de polinômio. O grau do monômio é a soma dos expoentes da parte literal. O grau do polinômio é o quê? É o mesmo grau daquele polinômio que tiver o maior grau. Então, para eu achar o grau de um polinômio, eu tenho que calcular o grau de todos os monômios que formam esse polinômio e ver qual é o maior. O maior grau é o grau do polinômio. É claro que se o meu polinômio tiver uma variável só, fica bem fácil, que é só você pegar o expoente, o maior expoente. Mas se ele tiver vários expoentes, aí você tem que somar todos os expoentes para ver qual monômio tem o grau maior. Esse vai ser o grau do polinômio. Então, olha só. No exemplo A, dá uma olhadinha comigo. 3 mais 1, 4. Esse primeiro monômio é de quarto grau. 2 mais 2, 4. Esse monômio também é quarto grau. 3 mais 3, 6. 1 mais 1, 2. Esse monômio aqui, ó, ele tem o grau maior, grau 6. Então, este polinômio de duas variáveis, ele é o polinômio do sexto grau. Agora, vamos olhar para o segundo caso. O segundo caso é mais tranquilo, olha. Ele tem uma variável só. Grau 3, grau 2, grau 1. Polinômio reduzido e ordenado. Uma variável só, o maior expoente é o grau. Esse é um polinômio de terceiro grau. Exercício para você. Eu quero agora que você diga para mim qual é o grau desses polinômios.
E aí, pessoal, qual é o grau de cada um dos polinômios que foram dados como exercício? Na letra A, eu tenho que olhar monômio por monômio. Então, veja só. 3 mais 2, 5. 1 mais 3, 4. 2 mais 2, 4. Esse monômio aqui, ele tem o maior grau. Então, o grau desse polinômio é quarto grau. Esse aqui é um polinômio que não está reduzido. Então, eu preciso reduzir primeiro, para eu poder achar o grau dele. Então, dá uma olhada. 7x à quarta menos 6x à quarta dá 1x à quarta. E 1 menos 1 é 0. O x à quarta zerou. Então, não é quarto grau. Não adianta eu só olhar no maior expoente, ele tem que estar reduzido. E o 5x ao cubo, será que acontece a mesma coisa? Não. Ó, menos 5x ao cubo com menos 1 dá menos 6x ao cubo. Então, esse polinômio é uma pegadinha. Por quê? Porque ele não está reduzido e eu zero o quarto grau. Então, ele fica um polinômio de terceiro grau. A letra A é quinto grau e a letra B é o terceiro grau. O que nós aprendemos hoje? Um polinômio reduzido é um polinômio sem termos semelhantes. Então, eu vou trabalhar sempre com polinômios reduzidos. O grau de um polinômio é o seguinte: sempre o maior grau dos monômios que você tem nesse polinômio é o grau do polinômio. Então, você olha o grau de cada monômio, aquele que for o maior vai ser o grau do polinômio. Se o teu polinômio tiver uma variável só, é mais fácil. Por quê? É só você olhar para o maior expoente, desde que o polinômio esteja reduzido. Se o polinômio não estiver reduzido, primeiro eu reduzo e depois eu observo o grau desse polinômio. Certo? Então, isso que nós vimos na aula de hoje. Fico por aqui. Bons estudos e até a próxima.